Vamos então começar a terceira parte deste capítulo. Nós paramos aqui. Admitamos que o homem não possa nada em relação aos outros males e que toda a prece seja inútil para evitá-los. Já não seria bastante libertar-se de todos os males que procedem do próprio comportamento? Ora, nesse ponto, concebe-se facilmente a ação da prece, pois ela tem como efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que afastam do pensamento que pode causar o mal. Em nada impedem os decretos de Deus e não suspendem o curso das leis da natureza, mas é a nós que impedem de infringirmos essas leis, orientando o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem nosso conhecimento, de uma forma oculta, para não sujeitar nossa vontade. Porque os espíritos, bons espíritos elevados, respeitam o nosso livre-arbítrio. O homem encontra-se, pois, na posição daquele que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas que sempre é livre para segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha responsabilidade por seus atos e para permitir-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Para que nós tenhamos o mérito de termos escolhido o bem pelo nosso raciocínio, pela nossa vontade. É assim que o homem sempre pode estar certo de obter, se pedir com fervor, e sobretudo nesse aspecto podem aplicar-se essas palavras, abre aspas, pedi e obtereis, fecha aspas. Sempre que nós pedirmos força, esclarecimento, ajuda para lutarmos contra os nossos instintos, contra as nossas más tendências, para nos ajudar a nos melhorarmos, com certeza. Se tivermos vontade, se fizermos a nossa parte, pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo a tarefa de provar-nos a ação da prece, pela revelação das revelações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mas seus efeitos não se limitam a isso. A prece é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar sua assistência para si mesmo e para os outros, o bem que lhes pode fazer. Eu vou repetir. A prece é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar sua assistência, sua assistência de Deus para si mesmo e para os outros, o bem que lhes pode fazer. Então é através da prece que nós intercedemos pelos outros, é através da prece que nós buscamos ajuda para nos melhorarmos e vencermos as nossas más tendências. Atendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente visa recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, pois o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora dos lábios para fora, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. A prece não é palavras, não são palavras.
Prece é sentimento. A oração é sentimento. A oração perdão, é de coração. A oração é transcendental. Ela faz com que a gente se eleve e, se elevando, a gente possa telepaticamente, né, através do sentimento e da emoção, conversar com o nosso mentor, conversar com os espíritos amigos da nossa família espiritual que querem nos ajudar, estão sempre dispostos a nos auxiliar. Perdão, eles não vão dizer o caminho, mas eles vão argumentar, conversar conosco, para que a gente possa fazer análises, prestar atenção às coisas que estão acontecendo, tirarmos as nossas opções e, através do nosso livre-arbítrio, escolhermos o caminho que vamos fazer e assumir a responsabilidade, assumir o aprendizado desse caminho. Se ele for bom, ótimo. Se ele for uma parte bom, uma parte não boa, aprendemos com os dois. Se ele não for bom, que seja uma lição bem aprendida, para que a gente não erre mais. Compreende-se tão bem isso que, instintivamente, recomenda-se de preferência as preces daqueles cuja conduta se sente que agrada a Deus, porque esses são melhor escutados. A gente tem isso tanto com a gente, que a gente vai pedir para as pessoas que a gente sabe que são as melhores pessoas, que são as pessoas que têm os melhores frutos na sua árvore da vida, é a elas que a gente que pede, ore por mim, faça uma oração para me ajudar, porque nós sabemos que aquela pessoa tem uma aura, tem uma energia muito boa. O homem que não se crê bom o suficiente para exercer uma influência salutar não deve abster-se de orar pelo outro, pensando não ser digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade agradável a Deus que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Vamos lembrar lá o publicano, vamos lembrar que Levi, né, Mateus, que Jesus coloca como Mateus, o nome dele é Levi, ele era publicano. E vamos lembrar que ele escreveu a oração, o Pai Nosso, assim que Jesus colocou. A gente vê pelos outros evangelistas que assim que Jesus terminou de fazer essa oração, Levi a escreveu. E ela é uma oração sucinta, que tem tudo que a gente precisa colocar. Louvor a Deus, agradecimento e ajuda para que a gente possa se melhorar, né? Isso tem tudo nela. E aí, lembrando aqui a parábola do publicano, ele coloca, não sou digno, né, do seu perdão, porque eu sei que eu sou pecador, mas eu estou aqui pedindo a sua ajuda, pedindo a sua intercessão. E se ele estivesse pedindo por alguém, a sua humildade iria fazer com que ele pudesse entrar em contato para pedir, para interceder por alguém que ele ama. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo para o retorno ao bem, ao qual os bons espíritos ficam felizes de encorajá-lo. A prece que é rejeitada é a do orgulho que tem fé em seu poder, em seus méritos e crê poder substituir-se à vontade do Eterno. A fé que não é escutada é a do orgulhoso, que acha que ele tem o direito de receber isto ou de receber aquilo. Ele vai ser tratado como ele é, uma criança que ainda não aprendeu. Temos sempre a misericórdia de Deus. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento que é feita. É a energia, né? É a energia do nosso pensamento
que faz com que a gente entre em contato. Não são palavras, não é o lugar, não é o silêncio. Eu não consigo fazer uma oração porque eu estou num trabalho barulhento, porque eu estou na rua, porque eu estou assim, porque na minha casa tem... Não importa. O barulho de fora a gente tem que desligar. O pior barulho é o barulho da nossa mente. Nossa mente que não fica quieta, nossa mente que está o tempo todo ali, pensando em besteira, pensando em coisas que não levam a nada. O silêncio que a gente tem que ter é o interior, é o silêncio da mente para que a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento, em louvor, louvando a Deus, agradecendo a dádiva da vida, agradecendo a misericórdia de Deus para conosco em ter nos dado a vida, em ter nos colocado num planeta tão lindo que nos dá tudo o que nós precisamos, ter nos colocado numa família que nos ampara, estarmos juntos com a nossa família espiritual, termos condições de estudar e aprender e inúmeras outras coisas maravilhosas que todos nós temos na vida. A gente tem muito para agradecer, sempre. É isso que nós precisamos ter. É imprescindível que a gente acorde de manhã e o nosso primeiro ato seja uma oração. E antes de dormir, o nosso último ato também seja uma oração. Isso é imprescindível para que a gente mantenha o nosso contato. E durante o dia, mantermos o vigiai e orai, vigiando os nossos sentimentos e pensamentos, porque no momento que nós estivermos firmes no vigiai e orai, com certeza, continuaremos vigiando e orando enquanto estamos desdobrados. Aqueles que já fazem há muito tempo, que é o meu caso, eu acordo à noite em oração, porque vigiando o pensamento, o sentimento em desdobramento, percebi a falta, eu percebi o sentimento ruim em mim, ou o pensamento que não era bom, entro em oração e acordo em oração, continuo a oração, agradeço, peço ajuda do meu mentor e volto a dormir. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem das palavras, nem do lugar e nem do momento que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, só ou acompanhado. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento meditativo. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram associam-se de coração em um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, pois então é como se gritassem juntos em uníssono. A oração, a prece coletiva, né? Vamos lembrar o mestre, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá estarei. Nós crescemos em grupo, aprendemos em grupo, e quanto mais uníssono, quanto mais firme for a energia, a sinergia daqueles que estão orando juntos, em sentimento, em emoção, em pensamento, maior, mais poderosa é essa oração. Mas ela grita aos trabalhadores de Deus aquilo que está sendo pedido. Mas de que adianta reunir-se em grande número se cada um age isoladamente e por conta própria? Não adianta estar um grupo enorme, cada um pensando em alguma coisa e só a língua batendo. O único céu que alcança é o céu da boca, né? Porque fica ali, Pai Nosso, Pai Nosso, pensando o sentimento, então mais longe ainda o pensamento lá no que vai ter que fazer. Ele não está ali, muito menos está orando. Ele está que nem papagaio repetindo uma ladainha só. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas numa aspiração comum, irão orar como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais poder que a de 100 outros. A questão é o pensamento, o sentimento, a emoção, a verdade que estamos colocando na nossa oração, a intenção, a vontade
vontade de ajudar aquele pelo qual nós estamos intercedendo. Ou a vontade que a gente tem de se melhorar, está ali orando, pedindo a Deus o auxílio para realizar um bom trabalho, realizar um bom estudo, realizar um bom aprendimento. Se tivermos merecimento, o auxílio vem com certeza. Preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, serei como um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que falo será como um bárbaro para mim. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto algum. É que nem o papagaio. O papagaio não sente, não sabe o que ele está falando. Ele só está repetindo um som que ele escutou. Kardec está colocando isso porque naquela época a Igreja Católica fazia as orações, fazia tudo em latim. Então uma pessoa reproduzir um som, que ela não sabe o que significa, ela não entende o que ela está falando, o que ela está fazendo, ela está só ali fazendo um teatrinho, não tem significado nenhum. É isso que o Kardec está colocando aqui. Se louvares a Deus apenas de coração, como um homem que entende, senão sua própria língua, poderá dizer amém ao final de tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Sem dúvida, tua ação de graças é valiosa, mas o outro não se edifica. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. Eu coloquei Kardec, me perdoe, é uma passagem da epístola de Paulo, quando ele está colocando sobre aqueles que repetem alguma coisa, que falam ou alguma coisa que não sabem o que quer dizer. Isso serve também para aqueles que oram ou aqueles que realizam algum culto numa língua que aqueles que estão ali junto não entendem, não sabem o que está falando, não sabe o que está dizendo. Como é que ele vai dizer amém no final se ele não sabe? Amém quer dizer assim seja. Como é que ele vai dizer assim seja se ele não sabe o que está sendo colocado ali? É o que Paulo está colocando para os coríntios. A prece só tem valor pelo pensamento que se une a ela. Ora, é impossível unir um pensamento ao que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria, as preces em uma língua desconhecida são apenas reuniões de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra revele uma ideia e, não compreendendo a palavra, ela não pode revelar ideia alguma. Então, repete-se a prece como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo para alinhar-se com o costume. Por isso, acreditam-se quites quando disseram uma prece um número determinado de vezes, e em tal ou qual ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e seria rebaixá-lo acreditar que é mais sensível à forma que ao fundo. Seria rebaixar a luz, a energia, a magnanimidade de Deus, achar que ele vai dar mais valor àquele que está repetindo palavras sem pensar, sem sentir, 100, 200, 300 vezes, do que aquele que está quieto, mudo, mas com o pensamento, com o coração nas melhores das intenções, com o coração e o pensamento em oração. Se ele estiver ajudando o outro, ele está em oração. Se ele estiver realizando um trabalho para a comunidade, para o bem do próximo, ele está em oração. Se ele estiver fazendo um alimento para a família ou para outras pessoas com muito amor, ele está em oração. Se ele estiver em pensamento, Senhor, obrigado, me ajuda a ser um ser melhor, é a maior oração que ele pode fazer. Se ela for sentida e verdadeira, todos
os anjos vão dizer amém, felizes da vida em ajudá-lo, porque é isso que Deus quer, que a gente se esforce para crescer e para melhorar. O que importa é o pensamento, o sentimento e principalmente as nossas ações durante a nossa vida. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam por preces e elas lhes são úteis, porque vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados e ficam menos infelizes. Mas a prece tem uma ação mais direta sobre eles, reanima sua coragem, provoca-lhes o desejo de elevarem-se através do arrependimento e da reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. Nesse sentido, a prece pode não apenas aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Aqui ele coloca ver o livro Céu e Inferno, segunda parte, exemplo. Isso é uma coisa muito importante. Eu coloquei lá na primeira parte deste capítulo como os nossos seres queridos, nossos irmãos, nossos parentes amados recebem as nossas orações sem sofrimento, né? Sem mágoa, sem raiva, não. A nossa oração sentida, amorosa, boa, para que eles estejam bem, para que eles estejam realizados, para que eles estejam seguindo o seu caminho, eles recebem como flores, ramos de flores. Eles recebem aquilo como bálsamos. Nós vamos ver no livro da Dona Ivone Pereira, nós vamos ver o livro Memórias de um Suicida, quando lá os suicidas recebem as orações daqueles que os amam e que estão ali orando para que eles sejam auxiliados, amparados, perdoados pelos erros que cometeram. Esses suicidas recebem essas orações como bálsamos, que caem onde está a ferida. Aqueles que se feriram vê aquilo como um bálsamo, como um curativo, que cai ali sobre aquela ferida, amenizando a dor, amenizando o sofrimento. Olha que coisa linda! Nós vamos ver um depoimento de um professor, de um palestrante mineiro, não me fugiu agora o nome, que ele coloca que a Dona Ivone Pereira tinha o hábito de todos os dias orar pelos suicidas. E todos aqueles que ela sabia que tinham se suicidado, ela anotava o nome e ela orava falando nominalmente. E muitas vezes, depois de algum tempo, aqueles espíritos apareciam para ela para agradecer, porque as orações dela tinham feito muita diferença, tinham auxiliado, tinham diminuído a dor que eles estavam sentindo. Então isso é muito importante que a gente compreenda. Oremos pelos nossos seres amados, oremos por aqueles que precisam, oremos pelos nossos irmãozinhos que estão em dificuldade, que estão nas regiões mais difíceis, né, do umbral. Oremos por eles quando fazemos as nossas orações, que as nossas orações possam chegar como bálsamos, como lenitivos para os trabalhadores do bem que estão ali se esforçando nas regiões mais difíceis do umbral para ajudar aqueles que precisam. Que podemos ter certeza absoluta que já estivemos nesses lugares e que fomos ajudados. Então nós temos a obrigação de retribuir. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque em sua crença há apenas duas alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada às penas eternas, e porque num ou noutro caso a prece é inútil. Sem discutir o valor dessas crenças, admitamos por um momento a existência de penas eternas e irremissíveis, e que nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo. Dentro dessa hipótese, perguntamos se é lógico, caridoso, se é cristão rejeitar a prece para os reprovados. Essas preces, por mais impotentes que fossem para libertá-los, não lhes são um sinal de piedade que pode amenizar o seu sofrimento. São colocações que o Kardec está colocando aqui. Tem sentido? Analisa essa. Não vamos discutir as crenças, mas analisa se tem sentido esse tipo de coisa.
como é impiedoso. E Deus é amor, Deus é misericórdia. Nada que venha dele vai ser injusto ou vai ser impiedoso. Na terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo que não tivesse nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa sustentar seus grilhões para aliviar-lhe desse peso? Proibido que alguém ajude, que alguém tente auxiliar, que alguém faça uma oração ou que alguém vá ler na prisão a Bíblia ou um livro elevado, tentar modificar a alma daquele que está condenado. Graças a Deus a gente não tem prisão perpétua no Brasil, mas tem muitos irmãos espíritas, evangélicos, católicos trabalhando nas prisões, tentando auxiliar aos nossos irmãos que estão reclusos ali a mudarem de caminho. E isso faz parte da fraternidade, somos todos irmãos e somos todos perfectíveis. Se Deus nos dá uma segunda chance, quem somos nós para não dar uma segunda chance a um irmão igualzinho a nós? Caiu em erro, mas e os erros que nós já cometemos que podem ter sido 1000 vezes pior do que o dele? Quando alguém é atingido por um mal incurável, é preciso, por não haver nenhuma esperança de cura, abandoná-lo sem nenhuma ajuda de alívio? Pensa que entre os reprovados pode encontrar-se uma pessoa que te foi cara, um amigo, quiçá um pai, uma mãe ou um filho. E como, segundo pensas, não se pode esperar a graça, irás recusar-lhe um copo de água para estancar sua sede, um bálsamo para secar suas chagas? Não farás por ele o que farias por um prisioneiro? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode aliviar-se com a crença em um Deus que põe em primeiro lugar entre os deveres o amor ao próximo. Deus é amor. E o que Ele quer que a gente aprenda reencarnado aqui é aprender a amar. Verdadeiramente amar. Incondicionalmente. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que a gente vem aprender aqui. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, pois Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, nesse caso, negar a eficiência da prece seria negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se busca na assistência moral daqueles que nos querem bem. Outras pessoas fundamentam-se numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. Assim, se o homem não tem nada a pedir a Deus, não lhe resta senão submeter-se e adorá-lo? Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, há uma ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura, porque as leis de Deus são imutáveis, são as leis da natureza, é a lei de ação e reação, porque Deus cria, ele cria energia, ele cria o fluido cósmico, ele dá essa energia, ele dá essa criação aos seus prepostos, aqueles que ele criou, para que cocriem. Então Deus criou tudo, entregou a Jesus, um espírito crístico. Há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo e ele formou o planeta Terra. Do seu jeito, do seu gosto, né? A sua mente, a sua criação montou esse planeta lindo e maravilhoso. E ele
coordena, Ele é o nosso governador. Então, quando a gente é que não entende como funcionam as leis de Deus. A lei de Deus não é a lei de talhão, de olho por olho, dente por dente. Muito pelo contrário, Jesus há 2000 anos atrás já veio mostrar isso, que Deus é amor. Então, se Deus é amor, todos nós estamos mergulhados nessa energia universal, nesse amor incondicional de Deus. Mas não é o amor irresponsável, não é o amor que vai deixar que a gente cometa erros e não aprenda com eles. Ele vai ensinar pelo tempo. Então nós vamos cometer erros, fazer bobagem, vamos sofrer até aprender. O sofrimento foi criado por nós, não tem nada a ver com ele. A hora que a gente aprende e cresce com o sofrimento, cresce com o erro que cometeu, se melhora, nós estamos caminhando, é isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Foi para isso que Ele nos criou, para que a gente aprenda e para que a gente melhore com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, há uma ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, visto que o homem está maduro para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta de penas, nem os remorsos, nem o arrependimento do culpado são levados em conta. Para ele, qualquer desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Não tem cabimento, né? Se é condenado por um tempo determinado, a pena terminará quando o tempo tiver expirado. Mas quem garante que então seus sentimentos não se terão tornado melhores? Quem garante que ao sair da prisão ele não estará tão mal quanto antes? A exemplo de muitos condenados da terra? No primeiro caso, manter-se-ia a dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, seria agraciado aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que isso, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena, seja qual ela for. Resume-se assim. Então nós vamos ver na quarta parte deste capítulo esse resumo, né, das leis de Deus. Os homens, com a sua ignorância, que cria leis que realmente não têm sentido. Mas é uma forma de crescimento. As leis vão mudando, vão se aprimorando conforme a gente vai aprendendo e vai conhecendo cada vez mais e melhor a imutabilidade das leis da natureza, que essas são as leis de Deus. As leis do universo, que essas são as leis de Deus. As leis dos homens vão se aprimorando, conforme os homens também se aprimoram. Vamos continuar na quarta parte desse capítulo.